Êxodo, no capítulo 2, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, no outro livro é Êxodo. No capítulo 2, foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã prostou-se de longe a saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, eis que o menino chorava. E sucedeu que, moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos hebreus é este. E então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino, o criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: das águas o tenho tirado. Esses versos. É o nascimento de Moisés, é parte tão conhecida na palavra de Deus pela cara irmandade, porque Deus tem todos os caminhos, Deus é que tem as portas e a chave de todas as coisas para abrir, fechar, para, irmãos, acontecer as coisas. Irmãos, quando é da vontade de Deus, ninguém impede. Então, irmãos, o Senhor certamente já tinha nos planos de levantar um varão nos dias que Israel vivia embaixo do domínio de Faraó. Era do plano de Deus de se levantar alguém. Mas, irmãos, também Deus não precisa de condições favoráveis. Deus opera na maneira que tiver, quando quer e a hora que quer. E então, irmãos, naqueles dias, o Senhor havia de fazer nascer Moisés. Era dia de opressão, havia uma oposição muito forte do povo egípcio, e o rei Faraó não permitia ou baixou um decreto que matasse todos os meninos. E naquele tempo esta lei assim funcionava. Não é como a lei hoje, que é branda, temos direito e tem os obstáculos a ser vencido. Naquele tempo, um homem desse, um imperador, um dominador, ele determinava o que vinha na mente e acabou. Era lei, executava. Ninguém era acima dele. Por isso, irmão, que Deus fez as coisas. Nenhum homem pode ter domínio de tudo.
Ninguém pode ter domínio de tudo. Sempre tem que ter a pessoa a quem se reportar acima dele. E aqui nesta obra, ninguém é dono de tudo. Quem é dono aqui é o Senhor. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, Faraó se achava dono de tudo e com todos os poderes, e baixou uma lei para matar os meninos, porque Israel crescia. A multidão de povo que nascia no Egito era inumerável, era uma grande multidão que foi para lá nos dias de Jacó. Foi para lá perto de 75 almas. Mas quando Israel saiu do Egito, era mais de 600 mil. Houve uma multiplicação. Bendito o nome santo do Senhor. E Israel crescia. E o reino de Faraó começou a preocupar-se. Se estes hebreus se levantar contra nós, ele toma a nossa nação. Então não podia nascer menino, tinha que sacrificá-los. Naqueles dias de opressão, chegou o dia de Moisés nascer. Deus podia mudar a lei, podia abrandar as coisas, mas Deus tinha coisa a fazer que ninguém imaginava. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, naqueles dias nasceu Moisés, e a lei e a ordem era esta: se for menino, as parteiras tinham a ordem de sacrificá-lo e não deixar com vida. Mas, irmão, quando as coisas vêm por Deus, os corações dos contrários vira a favor. Aquele que é contra torna-se amigo na mesma hora. Aquele que impedia torna favorável. Bendito o nome santo do Senhor. Por isso, irmão, você tem alguma situação na vida de alguém que não está favorável, fica em paz, que na hora decidida, na hora principal, Deus colocará a situação favorável. Então, queridos irmãos, nasceu Moisés. As parteiras viram, não tiveram coragem de sacrificá-lo, deixou passar. É um menino formoso, não tiveram condição, porque também era as parteiras, mas também era mãe. Era parteira, mas também era mãe. Sabia a dor de uma mãe. A ordem era pesada, mas também conhecia a dor das entranhas daquela que é mãe. Não tem condição, eu não mexo, você também não faz, deixa para vocês cuidam do menino. E foram embora, e seguraram o menino por 3 meses naquela casa, vendo que não podia mais segurá-lo ali, porque corria perigo a casa, corria perigo o menino, corria perigo a mãe, o pai, todos que ali estavam podiam ser ceifados pela desobediência da lei pesada que era. Mas Deus, irmão, que fez? Preparou, colocou uma inteligência, colocou uma luz, porque a palavra fala isto aqui: quando as parteiras de Faraó vinham, as irmãs nossas, as hebreias, eram mais espertas do que as parteiras. Viu, irmão? Isso é importante. O nosso povo é preparado. O povo hebreu escapa das coisas pela inteligência, pela oração, pela dedicação, por conversar, por falar, por viver junto, por se amar, por comunicar. Quando se comunica, as coisas se resolvem.
A nossa comunicação entre a igreja, a irmandade, com aquela família doente, com aquele hospitalizado, com aquele que está com problema na casa de aluguel, conversa com um, conversa com outro. Irmão, isso aí é uma benção, isso resolve problema. Como falou a mulher sunamita, o profeta lhe disse: queres que eu fale alguma coisa ao rei ou ao capitão do exército a teu respeito? Ela disse a sunamita: não, meu senhor, eu não preciso de nada. Você não precisa de nada, não. Eu vivo aqui no meio do meu povo. Vivo no meio do povo de Israel. Aqui não me falta nada. Se eu estiver precisando de alguma coisa, logo alguém já me traz. Logo alguém já me socorre. Nada eu passo falta. Tudo vem. Tudo Deus prepara. Porque vive no meio de um povo que se comunica. Irmão, tem algum irmão que entra na solidão e que entra na depressão porque não conversa com ninguém. Vá conversar um pouco, irmão. Vai bater um papo aqui, bater um papo lá. Saia dessa depressão e saia dessa solidão. E para de chorar as mágoas. Então, queridos irmãos, chegou o momento de decidir o que fazer com a criança. Então arrumaram um pequeno cesto, betumou, que os irmãos podem ver, que parece que o betume, que é um derivado do petróleo, foi conhecido agora não muitos anos, isso na nossa história, mas Moisés, nos dias de Moisés, já usou o betume, que é o betumeante. Bendito o nome santo do Senhor. E eles lá já conheciam os egípcios. Então, queridos irmãos, assim fala a palavra de Deus: betumou, impermeabilizou o cestinho e colocou na beirada. E a irmã de Moisés, curiosa, atenciosa, preocupada, o que vai acontecer com o menino? Acompanhou o menino quando foi colocado junto aos juncos. E veio então a filha de Faraó se banhar com as suas moças. Bendito o nome santo do Senhor. Quando chegou no local, encontrou, ouviu o choro e o menino chorava. Quando encontrou o menino chorando, a dedução então foi essa: dos hebreus é esta criança. Não podia ser de outro mesmo. Dos egípcios não seria. Os egípcios, seus filhos, nasciam, cresciam e eram vigorosos e continuavam a vida. Mas dos hebreus era sentenciado. Olhou o menino: é dos hebreus, é dos hebreus. É o hebreu é que é prejudicado. É ele que está sofrendo. É ele que está na opressão de Faraó. Nisto então chegou a irmã do menino para ver o que ia acontecer com ele. E ela, a princesa, olhou o menino, compadeceu-se dele, que podia ter outra maneira de proceder, mas quando olhou, se encantou pelo menino. Se encantou pelo menino. Nisso chegou a irmã do menino e disse: quer que eu busque uma ama para que crie este menino para ti? Na mesma hora foi buscar. E então a rainha, a filha de Faraó, disse: vai buscar. E trouxe a própria mãe do menino. Trouxe a própria mãe do menino para criar, sem nenhum risco, sem nenhum dano, sem nenhum perigo de morte.
e ainda com lucro, ainda com salário, ainda protegida, ainda ouvida, ainda com chegada para ir no palácio. Irmãos e irmãs, a nossa vida na face desta terra, os nossos caminhos são sempre guiados por Deus, todos eles. O Senhor é que guia os nossos passos, é Ele que guia os nossos caminhos, aonde temos que chegar e até que hora ficar lá. Em que hora que deve mudar de lá? A nossa vida está na mão de Deus. A vida de Moisés ninguém imaginava, e assim por diante. A mãe não imaginava que o filho voltava para os seus braços com segurança e com salário. Não esperava. A irmã também não esperava. O acontecimento foi uma coisa inédita, que parece para o homem, para nós que estamos no juízo, imaginando as coisas que são corretas ou não. Imagine alguém, se acha correto, pegar uma criança com 3 meses e colocar na beirada do rio, a ver o que vai acontecer. Por causa da lei dos homens, por causa da opressão que tinha, a dor que aquela mãe sentia, parecia que era uma coisa absurda. Mas Deus estava enxergando do alto. Nesta noite o Senhor manda esta palavra. Tem coisas que está passando na vida, na mente de alguém, na casa de alguém, alguma dificuldade da vida de alguém. O Senhor manda esta palavra: fica em paz, que do alto estou olhando o teu caminho. Glória ao nome santo do Senhor. E quando, irmão, era uma coisa absurda, são coisas que nós não entendemos, tem situações que não dá para entender. Mesmo os irmãos, quando buscam a palavra, ver na passagem de Abrão com o seu filho, imolar o seu próprio filho, aquilo era um absurdo. Deus prometeu para ele o filho da promessa. De repente diz: dá o filho a que você ama, oferece para mim em holocausto. É coisa, irmão, que não dá no pensamento do homem para encaixar. Como que Deus deu o filho, agora pede para me oferecer em holocausto? Eu não estou entendendo, eu estou em confusão. Deus não é justo, isso não é possível. Se tem alguém aqui falando: Deus não é justo na minha causa, Senhor, manda esta palavra: sou justo, sei o que estou fazendo e sei onde vou te levar. Glória ao nome santo do Senhor. Errado no pensamento do homem, mas no pensamento de Deus está saindo tudo certo. Quando chegou Moisés, ou melhor, Abrão, pôs o menino em cima da lenha para sacrificá-lo, o que aconteceu? Pare, Abrão, agora sei que você não nega nada ao meu nome, você é fiel, você é justo. Abaixa o teu cutelo, olha aí do lado, pega o cordeiro que está aí preso pelas pontas e oferece no lugar do teu filho. Abrão, como você não negou o teu filho, grandissimamente te abençoarei. Abrão, teus filhos vão possuir o céu, teus filhos vão possuir a terra, e ninguém vai poder parar diante de ti, Abrão. E nesta noite o Senhor manda esta palavra. Está acontecendo na vida de algumas viradas, algumas coisas contrárias, que é incabível. Eu não concordo. Alguém diz: eu não entendo, eu estou
em confusão. Isso não pode ser assim. Essa igreja, essa palavra, o Evangelho, fica quieto que Deus é maior. Glória ao nome santo do Senhor. Não questione, não se levanta contra Deus. E essa passagem aqui de Moisés, irmão, os irmãos viram, já sabem aqui o resultado, que a própria mãe criou o filho. E acontece o quê? E depois ele foi criado. Ficou bom tempo dentro dos palácios de Faraó, aprendeu toda a ciência dos egípcios, que era a mais avançada do mundo, aprendeu a guerrear, aprendeu a manejar, aprendeu a decidir, aprendeu a comandar, e de repente a filha de Faraó que o criou disse assim para ele: hoje eu vou te adotar como meu filho, você vai ser príncipe, você vai ser famoso, você vai ter reino, você vai dominar na terra do Egito. E ele disse: não quero, porque a mãe dele, quando amamentava, por certo dizia: no teu corpinho tem sangue hebreu, viu? Não é egípcio, viu? Você é hebreuzinho, viu? Você nunca nega Deus, porque em cima deste povo aqui Deus prometeu uma promessa. Desde pequenininho, fica aqui, amamenta com a tua mãe, mas não esqueça de Deus. Quando ela te chamar lá para alguma coisa, lembra que você é hebreu. Quando ela chamou e disse: agora eu vou te adotar como filho da filha de Faraó, ele disse: não, eu não quero ser filho da filha de Faraó, prefiro ser um pouco maltratado e sofrer junto com o povo hebreu, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E não aceitou, não aceitou, então apareceu o seu caminho. Houve aquele incidente com um egípcio, e ele abateu o egípcio, veio uma perseguição, ele foi embora. Depois de 40 anos voltou, tirou o povo do Egito e levou 40 anos pela terra, pelos desertos. E o menino de 3 meses viveu 120 anos. Vocês estão vendo o que Deus faz? E isto não é conto, isto é a verdade da palavra de Deus. Depois viveu 120 anos, passou as leis para Israel, ensinou a Israel, deu os estatutos a Israel, subiu no monte, falou cara a cara com Deus, escreveu nas tábuas de pedra a lei. 3 meses já estava acabando. Quem sabe tem algum aqui que já está se entregando. Congrega, ouve a palavra, não desanime, tua vida não vai acabar agora, não é nessa solidão, nem nessa tristeza, nesse abatimento, as coisas vão melhorar e muito. Glória ao nome santo do Senhor. Depois então viveu todos aqueles anos. Era um homem tão amado que Satanás queria ele. O Senhor não deixou a sua sepultura na terra, Deus o sepultou. E tanto é que tem segredos na vida de Moisés, escondidos. Tanto é que os filhos de Israel foram procurar Moisés pela campina, pelos vales, e não paravam de procurar o corpo de Moisés. O Senhor se apresentou
para Josué, filho de Num: Josué, filho de Num, meu servo Moisés já é morto. Não procura mais ele, que eu o sepultei. Deus que anunciou a morte dele, guardou com ele. E lá no livro de Judas, lá no fim da Bíblia, quando Satanás contendia com o anjo acerca do corpo de Moisés, está lá escrito, irmão, que ele queria saber onde estava o corpo de Moisés. O anjo diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Satanás não descobriu e não descobre onde está o corpo do santo homem de Deus. Que aqui o Senhor está pondo esta palavra para encher de fé algum coração desconsolado, abatido, triste. Levanta a tua alma, levanta o teu ânimo, levanta o teu coração, dê glória a Deus, porque a vitória vai chegar. Então foi lá no livro de Judas a contenda do anjo para descobrir aonde estava o corpo de Moisés. O Senhor o sepultou, mas quando chegou o Filho de Deus lá no monte da transfiguração, mostrando quem era Moisés e mostrando quem era o Cristo, apareceu Elias, profeta, apareceu Moisés, as leis, e os três conversavam entre eles. Como que é isso, irmão? Moisés estava guardado, e apareceu naquela hora e falava com o Senhor, e a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a ele escutai. É dizer, se você estiver em dúvida em escutar a lei e os profetas, deixa a lei e deixa os profetas, e escute o meu filho. Escute o meu filho. E assim foi, irmão, e as coisas vai prefigurando no Cristo, em Moisés e também em Elias. Só para terminar assim, os irmãos verem como Deus escreve de uma forma que ninguém imagina. Elias, profeta. Na vida de Elias, quantas dispensações de milagres e maravilha houve nos dias de Elias. Elias ficou 40 dias sem comer, sem beber. Não foi sepultado, foi arrebatado seu corpo num redemoinho, num carro de fogo. Moisés, 40 dias, 40 noites no monte, esperando a lei, sem comer, sem beber. Seu corpo não foi colocado na terra, Deus o sepultou. Ficou 40 dias sem comer e beber. O Cristo ficou 40 dias sem comer, sem beber. Seu corpo não ficou na terra. Milagres aconteceu nos dias de Elias. A dispensação da Escritura está lá nos dias de Elias. No dia de Moisés houve os milagres também. Nos dias de Cristo houve milagre também. As dispensações foi em Elias, em Moisés e no Cristo. E os três apareceram lá no monte. Ninguém imaginava que aquele menininho, que é um pouquinho maior do que uma caixinha de sapato, ia viver 120 anos. Ia chegar
nos pontos mais altos que possa imaginar, não na terra, no céu também. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, não perca a esperança, que esta palavra enche o nosso coração de fé e de firmeza, coragem. O momento é de opressão, o momento é de dificuldade, mas não vai acabar em dificuldade. Daqui a pouco a coisa vira. Aquele que está te dominando, daqui a pouco será dominado. Deus está conosco. Deus seja louvado. Levante o cajado e estenda a mão